Você viu o tanto de gente boa que morreu essa semana? Gal Costa, Rolando Boldrin, triste, né? Agora, você já pensou que triste se você tiver na lista dessa semana? Seu pai, sua mãe, alguém que você gosta muito? Ô, louco, Tetel. Você vai ficar falando de coisa assim hoje? Não, na realidade, eu estou sorridente falando sobre isso. Então, a minha mensagem não é uma mensagem pesada, não é uma mensagem de tristeza. Ah, porque você está rindo, falando do meu pai morrer? Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você sabe que nós, seres humanos, temos um problema muito sério. A gente nasce condenado. A Bíblia diz que todo mundo pecou, que todos nós somos culpados. O pessoal tenta jogar a culpa em Adão e Eva, mas na realidade eles simplesmente foram os primeiros. E nós não somos culpados porque Adão e Eva erraram, nós somos culpados porque nós somos errados. Tá? É que isso entrou através de Adão e Eva. Então lembra do problema que a gente tem? Qual é o problema que a gente tem? A gente está condenado ao inferno, a gente está condenado a um local de sofrimento, de dor, e isso é culpa nossa, não é culpa de ninguém. A culpa é simplesmente sua, assim como eu tenho a minha culpa também. Então isso é uma notícia horrível, né? Putz, meu, estou condenado ao inferno, sim, perto da santidade do nosso Deus, eu sempre falo, a gente é lixo, a gente é aquela aguinha que escorre do lixo, a gente é menos que o cocô do mosquito. Então, eu tenho esse problema, você tem esse problema, o seu pai tem esse problema, sua mãe tem esse problema, todo mundo tem esse problema. Significa que, se você bater as cachuletas hoje, se alguém que você gosta muito bater as cachuletas hoje, qual é o destino dessa pessoa? Segundo a Bíblia, o destino dessa pessoa é um local de sofrimento, que a gente chama de inferno. Mas por que eu comecei a falar sobre tudo isso de um modo sorridente? Porque há uma esperança. A palavra evangelho significa boa notícia ou boas novas. E qual é a boa nova que o evangelho traz até você? A boa nova que o evangelho traz até você é que Cristo veio para pagar o seu resgate. A morte de Cristo foi vicária. Se você crer em Cristo, se você se arrepender dos seus pecados, reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que ele morreu na cruz, ficou 3 dias morto, ressuscitou. Então, se você se arrepender da sua vida errada, se você crê nisso que eu falei, se você confessar com a sua boca, depois você se batizar para mostrar para todo mundo que essa operação ocorreu em você, você está salvo, o seu pai está salvo, a sua mãe está salva, todo mundo que você gosta para estar salvo. Agora, a gente não deve pregar só porque a gente gosta, né? A gente tem que levar essa palavra para todas as pessoas. Mas é difícil, é muito difícil. Por exemplo, a gente está aqui com cerca de 3 minutos de vídeo e, sei lá, mais de 90% das pessoas que começam a assistir, elas param. Tudo bem, quem está no Instagram, me conhece, até acaba assistindo os vídeos. Aliás, obrigado, viu? Que legal que você ainda está aqui me assistindo. Mas o povo do YouTube, que não me conhece, entra sei lá como no vídeo, a pessoa não quer. Por quê? Porque a pessoa não quer ouvir. As pessoas não querem ouvir falar de Deus. Ninguém quer. Você sabe que há técnicas para fazer um vídeo bombar. Não é difícil. Se você digitar no Google como fazer um vídeo bombar na internet, você vê que tem técnicas, tem chamadas. Eu poderia pagar um impulsionamento e tudo mais, mas eu não quero isso. O que eu quero é falar com quem Deus está mandando eu falar. Então, se você está até agora me ouvindo, se você assiste os meus vídeos sistematicamente, eu acredito que é Deus que está fazendo isso com você. Eu levo até o seu ouvido e o Espírito Santo é que faz a mensagem descer do ouvido para o coração. Então, eu não quero de modo algum ficar aqui promovendo, sabe, aquela musiquinha de fundo, aquela chamada. Não. O que eu quero aqui é tacar a real mesmo. O que é a real? A real é que está todo mundo condenado, que só tem um jeito de escapar disso tudo e que, infelizmente, o homem, por ser totalmente depravado, o pecado é como se fosse uma doença, é uma coisa que deturpa o pensamento do homem. Então, esse é um problema da humanidade.
o homem não consegue raciocinar para as coisas de Deus, o homem tem raiva de Deus, o homem vive em briga constante com Deus e o homem não quer Deus. Então, quando eu começo a falar aqui, a pessoa se irrita, é por culpa disso. A pessoa não quer escutar falar. Ela não quer. Isso é de hoje? Não, isso é desde sempre. Isso é desde sempre, desde sempre. Lá no comecinho da igreja, logo após Jesus ter ido embora, então nos 4 primeiros livros da Bíblia, que são os 4 primeiros evangelhos, a gente tem a narração, ou a narrativa, do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, da pregação de Jesus, muito legal, né? Você tem os 4 primeiros evangelistas, e depois o 5º livro do Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos. Foi escrito também por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Lucas, e ali ele conta a história da igreja, de como é que os discípulos, os apóstolos foram se organizando, como é que virou a igreja de Cristo. Então, lá nos seus primórdios, os apóstolos precisavam de ajuda, de gente para ajudar, era dinheiro para cuidar, era gente para cuidar, era uma multidão que juntava ali em Jerusalém. Nós estamos falando assim de 50 dias, 60 dias após a crucificação de Jesus. Então, bem o comecinho mesmo da igreja. E desses homens escolhidos para ajudar os apóstolos, havia um chamado Estevão. Estevão estava pregando para o povo em Jerusalém, estava fazendo maravilhas. O que eram maravilhas? Nossa, no começo da criação da igreja de Cristo, as pessoas envolvidas tinham o poder de ressuscitar morto, de curar pessoas, de só olhar para a pessoa e a pessoa ser curada. Eram coisas incríveis, eram coisas incríveis. Imagina você ressuscitar um morto. Então, não fala exatamente o que Estevão estava fazendo, mas ele estava pregando para as pessoas, ele estava operando maravilhas para as pessoas e ele acabou sendo preso. Ele acabou sendo preso, o pessoal arrumou testemunhas falsas para inventar mentiras sobre ele, que ele estava fazendo blasfêmia contra Deus, que ele estava blasfemando contra os judeus, dizendo que o templo ia ser destruído e tudo mais. Na realidade, o que ele estava fazendo era o seguinte, ele estava dizendo que as coisas do Velho Testamento, elas haviam se cumprido. Então, os judeus não tinham mais a necessidade de ficar sacrificando animais no templo. Os judeus não tinham mais a necessidade de seguir uma dieta, que até então eles seguiam. Não podia comer carne de porco, por exemplo. E eles também tinham datas religiosas, o sábado, para ficar guardando. E Estevão estava dizendo que tudo isso apontava para Cristo, tinha sido consumido em Cristo e que agora havia uma liberdade em Cristo, é o evangelho da graça de Deus. A pessoa não estava mais ali e também não estava mais restrito somente aos judeus, isso estava aberto aos gentios. Os judeus pegaram essas falsas testemunhas, né? Deram uma deturpada, sabe quando você pega uma coisa e tira do contexto? Isso a gente viu demais agora com essa história de fake news, de coisa de política, né? Que você tira uma coisa fora de contexto e dá um significado totalmente diferente para a coisa. E Estevão, então, ele foi fortemente hostilizado, mas muito hostilizado. Estevão, ele acaba morrendo apedrejado. Ele é o primeiro mártir da igreja, ele é a primeira pessoa que morreu em nome de Jesus, em nome da pregação, quando Jesus disse que quem ia pregar ia ser odiado pelo mundo, ia mesmo. Então, todo mundo que pega para pregar é odiado, inclusive eu aqui. Tem muita gente que com um minutinho de vídeo já está com ódio mortal de mim. E eu me lembro também quando eu não era convertido, e às vezes alguma pessoa vinha falar para mim, eu também não gostava muito não, viu? Eu não gostava muito não. Tem um pastor que eu já falei para ele, que eu achava que ele ficava me encarando. Falei, nossa, que cara zoiudo é esse que fica fazendo assim para mim? Mas por quê? Porque eu vivia num estado de inimizade com Deus, e quando alguém vinha falar de Deus, eu não queria. Ok, vamos ver o que aconteceu com Estevão aqui e o que ele disse para as pessoas que estavam acusando ele. E olha só que bacana, ele foi injustamente acusado, mas ele se submeteu à autoridade. Ele se deixou ser morto por essa autoridade chamada sinédrio. Que o cristão, ele se submete às autoridades. Mas não quero entrar nessa esfera de discussão aqui. Então,
eu gostaria, se você quiser abrir a sua Bíblia, né? É o Novo Testamento, é o 5º livro, é chamado de Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas. Ok, então vamos lá pegar o texto para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Pronto. Então, é Atos capítulo 7, versículo 51. É imenso, o capítulo 7 inteiro. É a defesa de Estevão. E nesse capítulo 7, Estevão fica praticamente contando a história de Gênesis inteirinha. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, lá do Antigo Testamento. E o que ele quer dizer para o povo é o seguinte: vocês sempre odiaram quem veio em nome de Deus. Vocês nunca deram ouvidos. E olha que triste, né? Você pode ser essa pessoa aí que nunca deu ouvidos. Então, ele fala sobre o Velho Testamento, ele mostra que os judeus realmente, eles não queriam as pessoas enviadas por Deus, que eles rejeitaram, eles mataram Jesus. E aí, ele lá então no versículo 51, que é o final, ele diz o seguinte: E Estevão terminou dizendo: Como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido esta lei. Estevão está dizendo, pessoal, vocês nunca escutaram. Vocês sempre rejeitaram. E você, nós somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas que nós rejeitamos, ou pelo menos eu rejeitava a palavra de Deus. Então, se você está rejeitando a palavra de Deus, para pensar um pouquinho. Isso que está chegando até você é a palavra de Deus. Deus mandou o seu Filho em amor. Deus perdoa todo mundo que aceitar a Cristo. Eu já falei várias vezes aqui, eu vou falar, perdoa bandido, perdoa assassino, perdoa estuprador. Eu não sei o que mágoa, o que você carrega aí consigo, mas Deus perdoa tudo, tudo, tudo. Você é uma pessoa triste, você vive em depressão, claro que é uma depressão química provocada por coisas no nosso cérebro, coisas hormonais, sei lá o quê, mas há uma depressão também que é uma coisa existencial. Você não encontra um sentido para a sua vida, parece que tudo dá errado. Às vezes tudo que está faltando na sua vida é Cristo, é dar uma nova direção, é você enxergar a vida com outras cores. Mas para isso, você precisa parar de rejeitar o Espírito Santo. Para isso, é preciso que você pare de rejeitar Cristo que foi enviado para você. Para isso, você tem que parar de rejeitar os profetas de Deus. Aí você abre o seu coração, você aceita o Senhor Jesus, você recebe essa paz maravilhosa, a sua vida vai mudar muito, mas muito mesmo. Eu não sei qual é o seu problema. Também não estou dizendo que todos os problemas são resolvidos magicamente, mas que vai mudar consideravelmente a sua vida, vai. Seja lá o que for. Eu não sei a sua idade, eu não sei se o seu problema, você está no começo da sua vida, a sua questão é vestibular, é emprego. Eu não sei se você está naquele ponto em que o problema da sua vida é um casamento, tudo que você queria era achar uma pessoa para você amar. Eu não sei se o seu problema já é com filhos, com netos, com bisnetos. Eu sei lá, tem gente de tudo quanto é idade que assiste isso daqui. Mas não importa a idade, não importa o tamanho do seu problema, não importa a culpa que você carregue, a mágoa que você tenha, Jesus está pronto para te aliviar. Mas você tem que parar de rejeitar. E olha que bacana, se eu continuasse lendo ali Atos 7, na sequência eles apedrejam Estevão, ele vai morrer, ele vê o céu se abrindo, ele vê Jesus ao lado de Deus, à direita de Deus, e você sabe o que ele fala? Ele fala assim, não condene essas pessoas pelo que eles fizeram, porque ele amou as pessoas que estavam apedrejando. Ele falou para Jesus, ele falou para Deus, não condene essas pessoas pelo que estão fazendo. Isso é amor, isso é cristianismo. Esse é o nível de amor que nós devemos ter
pelas almas, pelas pessoas. Que você tenha uma linda semana pela frente, que você seja grandemente abençoado. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.